Paz e graça, guerreiras! Mais um episódio para você. Agradecendo já os nossos patrocinadores, a Gramata Publicações, a editora aí que publica os nossos livros, né? Você que tem o sonho de escrever o livro, a hora é agora. Procure a Gramata Publicações e faça. Coloque no papel a sua história. Muitas pessoas vão se sentir edificadas com a sua história. E também a MKIP Marketing Digital, que é a nossa patrocinadora aqui, que faz os nossos vídeos, que controla nossas redes. Você que precisa, né, de um gerenciamento de perfil, é na MKIP. E também mais um, né, que é a Clínica Sará, que é a clínica terapêutica que cuida de você. Nós temos, né, um atendimento terapêutico humanizado, aonde a gente cuida de pessoas. Você que precisa também de massoterapia, de um planejamento alimentar, né? Com a nutricionista também nós temos e psicólogo infantil. Ali nós estamos localizadas aqui na cidade de Betim, mas também atendemos online você que está em todo o Brasil e em todo o mundo. Mas também temos um recadinho com a Raíssa para você. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Eu quis trazer ela aqui hoje porque ela tem um testemunho muito edificante. E como nós estamos no Outubro Rosa, é importante falar sobre o autocuidado e se examinar. Hoje eu tenho aqui com vocês, né, uma novidade, uma pessoa muito desconhecida para mim, que é a minha mãe, a nossa querida pastora Eunice Lopes, que veio para nos abençoar e contar a história do que Deus fez na vida dela. Amém? Amém. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e passar para vocês um pouco que Deus tem feito na minha vida, na minha família. Então, para mim é um motivo de muita alegria estar aqui mesmo e contar o meu testemunho que Deus fez na minha vida, o milagre que Ele fez. E sem mais delongas, eu quero que vocês fiquem atentos ao que Deus vai falar com vocês nessa tarde. Talvez você seja uma pessoa que não sabe como orar e como viver uma vida de oração. E eu quero que você esteja muito atenta para você entender quantos milagres o Senhor fez na vida da minha mãe. Abre o seu coração e deixa Deus falar com você. Pois é isso. Eu vim de uma família grande, né? Todos cristãos. Quando eu nasci, meu pai já era cristão, já tinha aceitado Jesus. E, e eu fui criado na Assembleia de Deus e servi ao Senhor desde pequena. Então eu não saí para o mundo para nada. Servimos ao Senhor o tempo todo. E com 19 anos eu me casei com um cristão também, só que ele era da Batista. E nós nos casamos e eu tive 3 filhos. Só que eu era uma crente que costumei estar na igreja. Só que eu não tinha experiência com Deus, eu não tinha experiência com oração, com intimidade com Deus. Eu fui aprender a ser uma mulher de oração através do meu casamento. Porque quando eu me casei, eu tive os 3 filhos, eles, quando era pequeno, a gente não tinha quase problema nenhum. Mas quando entrou para a adolescência, eles começaram a querer ir para o mundo. E eu, como era uma crente religiosa, só ia na igreja. Eu não tinha vida íntima com Deus. Eu orava de manhã, orava sempre à noite, na hora de dormir, orava na igreja, mas eu não tinha meu período de oração. Eu não tinha separação de orar, de ler a Bíblia, e estudar a palavra. Eu era, tipo assim, religiosa mesmo. E aí Deus começou a me falar que eu tinha que orar, porque se eu não orasse, eu não ia aguentar o que eu ia passar, né? E aí meus filhos com 15 anos para 16 anos foi criado dentro da igreja, aprendendo a palavra, todos conhecem a palavra de Deus, todos têm temor a Deus, mas começou a querer provar do mundo. E aí que começou a minha luta, né? A minha guerra.
dentro de casa, porque eles queriam desobedecer para tudo. Porque o filho adolescente, ele quer te testar. Quando eles começam a querer virar homem, e eles não querem mais querer obedecer, mais do que o pai fala, que a mãe fala. Mas, e, e aí eles começaram a querer sair. E eu comecei a guerrear, porque eu achava que com a minha autoridade, meu esposo achava também com a autoridade dele, nós íamos conseguir segurar os filhos dentro de casa. E não é assim. É uma guerra. Nós sabemos que o mundo espiritual é muito real e o inimigo ele veio para destruir. Ele veio para destruir a família. E do mais uma família que tem projeto de Deus. Uma família que foi criada, os filhos apresentados ao Senhor desde pequenininho. E o inimigo ia ficar de braços cruzados? Não ia, não. E todos são servos de Deus, são chamados pelo Senhor. E aí eu comecei a enfrentar pela força do braço, mas só que você não consegue. Com a sua autoridade, com a sua bravura, você não vai conseguir. Aí eu comecei, se eu não começar a orar, eu vou entrar em depressão, porque eu comecei a ficar muito preocupada, muito nervosa, muito ansiosa, tudo eu ficava nervosa, porque eles saíam mesmo, eles queriam sair com os colegas, eles queriam ia na igreja de domingo, mas a maioria das festas que tinha, eles queriam participar. E aí começou a minha preocupação, aí eu comecei a ficar muito nervosa, muito tensa, muito preocupada. E eu vi que se eu não. Aí eu comecei a querer entrar em depressão, porque eu ficava com essa tensão toda. Eu não orava, eu não chorava, eu não clamava. Eu orava normal, o que todo crente religioso faz. E aí eu comecei a tirar tempo para o Senhor e comecei a clamar, suplicar a misericórdia, o favor de Deus pela vida deles. Mas só que Deus ele tinha um plano na minha vida também. Ele queria me tornar mais aquela serva fiel, aquela serva dedicada, porque eu servia na igreja, mas eu não tinha dom, eu não usava os meus dons. Eu tinha dom de louvar, eu tinha dom para falar, mas eu não fazia isso. Eu era uma crente de banco. E Deus, quando ele quer chegar, que o filho dele venha para perto, mais para perto, ser mais íntimo, ser um crente mesmo assim, fiel a ele, ele vai usar as suas armas para trazer você para perto dele. E aí eu comecei a orar. E eu via que se eu não orasse, eu ia ficar depressiva. De tanta angústia, de tanta preocupação com esses filhos no mundo, né? Eles não estavam querendo mais as coisas de Deus. E aí foi para nós, assim, um choque, era muita contenda, era muita briga, tudo por causa das rebeldias deles. E a medicina já foi comprovado. Quando você guarda muitas coisas, muita tristeza, muita angústia, muita mágoa dentro do coração, você fica doente. O que aconteceu comigo? Eu comecei a ficar doente. Só que a minha vida com Deus não era de uma noite por dia, não. A minha vida, a minha intimidade com o Senhor. E aí eu comecei a orar mais, a buscar, fazia muita campanha para os meus filhos, para eles não se envolver com o mundo, não se envolver com os vícios. Mas o Senhor estava me provando de todas as formas. E não adiantou. Um começou a usar droga. E aí foi para o mundo e eu tinha muito medo. Todo mundo sabe que aqui no Brasil, quem vai por esse caminho, só tem dois caminhos para ele. É o cemitério ou a prisão. E eu tinha muito medo dos meus filhos ir presos, dos meus filhos morrer na violência, porque aqui é muito violento. Só que eu comecei a orar e fui orando a Deus e clamando a Deus, mas eu guardava muita tristeza, eu ficava muito triste. Eu não tinha alegria para nada, tinha vezes que eu tinha vontade de morrer mesmo. Acho que se morresse ia ser bom para mim, porque eu não vou aguentar
ver meus filhos nessa situação. Mas só que Deus, ele tinha um plano. E eu comecei a buscar o Senhor. Se você não buscar a Deus, você não aguenta, viu? É um conselho que eu dou todo para toda mãe. Se você não enfiar mesmo na oração, na dependência de Deus, você morre de depressão. Porque a tristeza causa isso. E essa tristeza começou a causar o que em mim? Enfermidade. Eu comecei a ficar muito doente, mas só que eu não sabia por quê. Comecei a fazer tratamento sobre prevenção de câncer de mama. Começou a sair um carocinho no meu peito. E eu comecei, mas vigiando esse câncer lá. Só que dali ele ficou 3 anos lá. Ele não crescia ele não desenvolvia. Só que ficamos vigiando. Mas aí, quando foi em 2019, ele desenvolveu, ele cresceu. Aí foi uma correria para operar, para buscar o tratamento, porque ele já estava crescendo, então ele já começou a... Aí eu fiquei assim, meio desestabilizada. Mas só que eu já tinha crescido na presença de Deus. Eu não me preocupei. Eu tinha outra prioridade. Sempre na minha vida, a minha preocupação sempre foi meus filhos. Eu não estava nem importando para mim. Se eu morresse, para mim, eu não ia importar, porque eu sabia que eu estava com o Senhor, porque eu já tinha criado um vínculo muito grande com Ele. Eu sabia que eu ia estar com Ele. Mas não. Eu sempre preocupava com meu filho. Esse que envolveu para a droga. Mas eu sei que Deus sempre me falava. Eu tenho um plano na vida dele. Ele pode estar numa guerra, que eu livro ele, que eu guardo ele de todos os perigos. Mas para você ter essa confiança, depende da sua vida com Deus, da sua busca, da sua incessante. Você não pode falhar. E ele foi ameaçado várias vezes. Foi ameaçado. Mas o meu esposo, todos nós dois somos unidos em oração. E nós vivíamos orando por esses filhos. Tanto a minha mãe, né? Como vocês podem ver aqui, nessa questão de juntar anos, né? Que ela orou durante muito tempo também, né? Não só pelo meu irmão, mas também por mim, porque depois que meu irmão se envolveu nesse mundo, eu também me envolvi. E nesse mundo de droga, a gente fica muito, né, querendo conhecer o mundo. Eu conheci a droga na Espanha, né, quando a gente foi. Aqui no Brasil eu não tinha contato. Mas a partir que eu fui para lá, né, com 16 para 17 anos, a gente começou a ter esse contato maior com a droga. Né, quem já conhece meu testemunho sabe. Só que a minha mãe, nesse contexto, né, nós fomos para a Espanha e também a gente conheceu uma igreja lá, Assembleia de Deus, né? Mas a partir daqui dali já me desviei por completo, né? E comecei né, ao mundo das drogas. Só que o segredo foi nunca parou de orar. Nunca parou de orar. Meu irmão também foi para a Espanha, né? E a gente afundou mais lá porque lá tem o grau da liberalidade, né, do consumo próprio. E isso, infelizmente, alguns países europeus são assim, né? A gente conhece alguns, né? A Holanda, a Espanha, em algumas áreas, pode ter um tipo de consumo. E foi também um divisor, né, mãe? Que no tempo que a gente viveu na Espanha também, foi um tempo muito, assim, proveitoso em algumas áreas, mas também a gente afundou mais no mundo, Foi, né? né? Nessa época que aqui eu estava falando daqui, Uhum. né? Que aí ele foi para a Espanha, meu filho. Aí, mais logo, nós fomos também. Lá, a Jéssica também começou a mexer com droga. E aí foi difícil também, não foi fácil. Mas eu nunca desisti de orar pelos meus filhos, porque eu sabia que só Deus podia resolver. Só Deus podia tirar deles desse abismo, que é um abismo, né? Quem tem um filho nas drogas, as mães que têm, eles não têm sossego, porque você vive apreendido. Ouça a pessoa, o que vai acontecer com aquela pessoa? E todo mundo falava para mim, esse filho seu não tem jeito não. Esse aí, você para de orar porque não adianta. Mas só que aqui no Brasil,
Quantas vezes o Senhor livrou ele da morte. Ele está vivo até hoje porque Deus segura na mão dele. Deus tem uma história para escrever na vida dele. E eu sei que ele é o Jonas que Deus tem chamado ele para ele fazer a obra do Senhor ali onde é que ele está, na Espanha. É. Mas aí a Jéssica foi pouco tempo lá nas drogas. Logo ela aceitou Jesus sem parar de orar. Não podia parar de orar, irmãos. Se você quer vitória mesmo, se você quer uma saída, se você quer uma libertação de alguém da sua casa, você não pode parar de orar. Você tem que continuar. E Deus me colocou essa confiança, que eu passei a ter confiança. Eu não fui para a depressão, porque Deus me curou da depressão. Ele não deixou eu entrar na depressão. Porque se você começa com uma doença na mama, qualquer um câncer na mama, qualquer lugar do seu corpo, se você entrar em depressão, aí ele toma conta de todo o seu corpo. Porque a depressão, ela chama as doenças, ela espalha. Mas Deus não deixou eu ficar um dia com depressão. Porque Deus, ele cuidou de mim nos mínimos detalhes. E aí, eu voltei para cá, né? Quando a gente estava na Espanha, ele ficou lá. Esse meu filho está lá até hoje, lá na Espanha. E nós viemos para cá e logo, igual eu estou falando para vocês, através de tanta tristeza, de tanta mágoa, de tanta angústia, cresceu esse carocinho no meu seio. E esse carocinho virou um câncer. E eu comecei a fazer o tratamento no 2019 do câncer de mama, operei, tudo debaixo de oração. Deus cuidou de mim nos mínimos detalhes. E eu fui trabalhando essa vida com Deus, não parei, comecei a desenvolver o meu ministério, de estar mesmo de busca, de intercessora. E Deus, ele, através dessas lutas todas, eu pensava, Senhor, será que eu vou aguentar? Será que eu vou aguentar mais agora? Já não basta essa luta com esses filhos, agora vem essas enfermidades em cima de mim. Será que vai ser o meu fim? Agora é o meu fim, só pode, porque será que eu vou aguentar isso? E Deus sempre me amparou, nunca me desamparou em hora nenhuma. Mas é isso que eu estou falando para vocês. Tem um versículo na Bíblia que fala lá em Romanos 3, 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo na nossa vida coopera para melhorar, para você ser um melhor cristão, ser uma melhor mãe, um melhor pai, uma melhor serva de Deus. Tudo na nossa vida coopera. Então, Deus, ele permite coisas acontecer. O cristão aqui na terra é sofrimento. Quem está gastando, servir ao Senhor para viver mar de rosa, não existe. O cristão, ele é provado em todo o tempo. Todo o tempo na sua vida você é provado. Se você vai murmurar, se você vai lamentar com um, com o outro, não. Eu lamentava com Deus. Deus, por que isso, Senhor? O Senhor vai me ajudar a passar por essa prova. E Deus, ele permite as coisas acontecer para você ser mais íntimo de Deus. Deus, ele não quer ver o filho dele sofrendo. Mas quando ele vê que o filho dele é um crente religioso que só fica em cima do banco lá, sentado no banco, não faz nada, não produz, o que ele vai fazer? Você é escolhido. Eu glorifico a Deus todo dia porque Deus permitiu eu passar tantas coisas, mas Deus nunca me deixou hora nenhuma. E outra coisa, eu sou escolhida, minha família foi escolhida. Quantas pessoas não são escolhidas aí? Muitos estão morrendo, aí milhões de pessoas morrendo sem saber para onde vai. E você foi escolhida, sua família, seus filhos são escolhidos de Deus. Cada um deles são escolhidos. Então, eu tenho muito que agradecer a Deus. E outra coisa, irmãos, comecei a passar essa luta com esse câncer. Fiquei 5 anos tratando desse câncer.
fiz a cirurgia, tirou tudo, mas tive que fazer o tratamento de radioterapia, tomando os comprimidos. E a minha vida não pode parar, você não pode parar. Deu uma aliviada hoje, me deu uma aliviada, e graças a Deus acabou o câncer da minha mama. Eu estou bem, meu filho está lá para a Espanha, fora, está lá e eu posso ficar tranquila. Não. Deus criou em mim um hábito, sabe? Tem os maus hábitos e os bons hábitos. Deus me deu um hábito de todo dia tirar tempo para Deus. E outra coisa, não fiquei, esse tempo que eu fiquei tratando esse câncer, eu não fiquei um dia sem adorar a Deus, sem ler a palavra, sem orar e buscar a presença do Senhor. E aí, irmãos, quando eu estava finalizando esse tratamento do câncer da mama, apareceu um outro câncer. Agora eu pensei, né? Agora, Senhor, acho que agora é minha vez mesmo, porque agora acho que eu não vou aguentar. Comecei com um problema no meu útero, e aí era tipo assim, descolamento do endométrio, mas só que de 2024 para 25, não, de 23 para 24, ele virou um câncer no ovário. Virou um câncer, e aí teve que operar rapidinho, porque já estava todo tomado meu útero. E eu, falando com o Senhor, foi muitas lágrimas, foi muito choro, foi muitas vezes a gente ficava assim, Senhor, mas de novo, Senhor, o Senhor já não me curou da mama, Senhor. Agora vai vir esse de novo. Deus, eu não vou... Será que eu vou aguentar isso? Porque todo mundo, irmãos, não tem esse nem aquele que não tem medo de cirurgias. Não tem medo, você não sabe, você nunca... eu já operei várias vezes, mas agora está mais assim, a gente fica mais apreensivo. Mas só que eu coloquei tudo na mão do Senhor. E o médico falou, vai ter que operar logo, tem que tirar, porque está todo tomado o seu útero. E eu comecei de novo, né? Já estava orando, aí dobrei a oração. Dobrei porque eram as madrugadas, orando, clamando a Deus. E quantas vezes eu perguntei, Senhor, o Senhor tem ainda coisas para me fazer aqui? O Senhor tem ainda uma obra para me fazer? Se o Senhor tiver, o Senhor vai me curar. Se o Senhor não tiver, eu estou aqui, como o apóstolo Paulo falou. O viver para mim é Cristo. E se eu morrer também, é Cristo. Vivendo ou morrendo, eu estou para o Senhor. E eu comecei a buscar mais o Senhor. E eu fui crescendo mais, irmãos. E eu comecei a buscar o Senhor, que eu não queria ficar naquele nível raso, que muitos cristãos vivem. Raso. É só ir na igreja, é só orar de manhã, é só ir no culto à noite e pronto. Não tem intimidade com o Senhor. Através das enfermidades, o Senhor nos leva a ser mais íntimo do Senhor. Deus, ele queria ouvir eu falar isso com ele. Senhor, se eu viver e se eu morrer, é para o Senhor. Tudo aqui é para o Senhor. Se eu estou vivo, é para o Senhor. Então, Senhor, eu estou pronta para aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Mas eu tenho um sonho, né? Todo mundo tem um sonho. Toda mãe tem um sonho. Qual o sonho que a mãe tem? O que mãe quer na vida? É ver os filhos tudo servindo a Deus. É ver os filhos tudo na posição que Deus chamou eles. Porque eles são escolhidos, né? Cada um é escolhido. E o meu sonho era esse. Falei, não, Senhor, eu creio que eu não vou morrer agora, porque eu sei que o Senhor tem uma promessa para mim. Eu quero ver meu filho na casa do Senhor, pregando a palavra lá onde que ele está. Lá ele só trabalha, mas lá ele vai pregar a palavra do Senhor. E aí, e também tem aqui em Tiago, né? Tiago 1 fala assim, alegrai-vos quando estiveres em prova. O cristão, em vez de ficar murmurando,
Ah, Senhor, mas essa doença, Senhor, porque só eu que estou sofrendo? Não, irmãos. Deus, Ele sabe o momento, Ele sabe que essas lutas, ela não vai te matar. Ela vai te melhorar cada dia como homem e mulher de Deus, para você falar do amor de Cristo. Quantas pessoas estão precisando de ouvir uma palavra sua e você às vezes não dá. Mas aí vem as lutas, você começa a testemunhar. Você começa a falar do Senhor. A sua timidez, às vezes você é tímido, mas se você começar a buscar de Deus, buscar a presença do Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo tira tudo de você. Toda vergonha, aquela acanhamento, Deus tira. Porque você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E então, aqui no livro de Tiago fala, alegrai-vos quando tiverem em prova. Oh, meus irmãos, eu falei, eu vou viver um dia após o outro. Eu vou viver hoje. Amanhã pertence a Deus. Ninguém tem certeza de nada. Se você está vivo hoje, se você está com saúde, mas amanhã você pode não estar, você pode dar um infarto e cair duro. Porque não adianta você achar que só porque você está doente você vai morrer e que você tem que ficar triste, que você tem que ficar num quarto escuro chorando as suas dores. Não. Você tem que alegrar no Senhor, assim como o Tiago falou aqui. Alegrai-vos quando estiveres em prova. Alegrar. É difícil? É. E Tiago fala, né, sobre que isso. Feliz é a pessoa que persevera na aprovação, porquanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tem uma frase que também fala, né? Bendita seja a aprovação que me leva a orar. Isso Porque às mesmo. vezes Deus manda a aprovação para a gente acordar. Porque às vezes está cômodo demais essa vida de beato de igreja, de ir à igreja. Só que aí quando vem a luta, em quem você vai se apegar? A medicina? Você vai se pegar nos psicólogos, nos terapeutas, em quem? No seu marido? Porque muitas vezes as pessoas acham assim, Deus agora está me torturando psicologicamente, porque quem recebe uma notícia, né, que tem uma doença fatal, igual o câncer, o que a pessoa pensa? Eu vou morrer. E se você não tiver ancorado a sua vida em Cristo, você vai fazer o quê? Você vai perecer. E a depressão vem, viu? Porque o que mais mata rápido é o psicológico. Você recebe a sentença, você aceita a sentença e você quer viver aquela sentença. Mas quando você fala assim, a minha vida está na mão de Deus, é o Senhor que vai fazer, não é? Verdade. Porque se você receber e falar assim, agora eu vou morrer. Agora eu morro, pronto. Agora, e aí? Você vai receber essa sentença ou você vai lutar? E lutar em oração, né? Minha mãe, ela sempre ensina isso, né? A vida dela, todo dia, você pode ver lá, 8 a 9 da manhã é o horário devocional dela, mas nas madrugadas também tá orando. Que eu creio que eu falo com ela, se ela não tivesse orado, minha mãe já teria partido. Eu tinha que ir embora. Por isso que Deus trouxe ela aqui hoje para dizer a você, tudo tem um propósito, a dor, a luta, a dificuldade e a enfermidade também tem um propósito. Tudo. Te levar para perto do Senhor. Sim, verdade. E aqui também E aí, se não bastasse isso, né? Se não bastasse esse câncer do ovário, eu comecei a sair uma pinta no meu dedo, né? E essa pinta estava aqui no meu dedo e eu achava, porque eu sou muito branca, sou muito pintada, e eu achava que essa pinta era uma pinta, mais uma pinta. Só que essa pinta, irmãos, era um câncer também. Era um melanoma acral que dá nas pontas dos dedos, nos dedos da mão e nos dedos do pé. E logo eu falei, Jesus, mais um. Mas eu já venci 2, eu vou vencer mais um agora, né? O Senhor está comigo. E eu, em vez de eu ficar para baixo, eu vou falar a verdade para os irmãos. Eu enfrentei muitas consultas com a médica. O dia que a minha médica falou para mim assim, a senhora está entendendo o que eu estou falando para a senhora? Que nós temos que tirar o útero da senhora todinho. A senhora está sozinha? Eu falei, tá, meu esposo estava lá fora, porque não entrou, não. Aí eu falei assim, estou entendendo. Ela falou, você está entendendo o que vai acontecer? Eu
Falei, tô. Aí ela olhou para mim e falou assim, a senhora tá bem? Falei, tô muito bem. Só que dentro de mim, eu estava pensando, Jesus, mas essa, Senhor, eu achei que eu ia ficar livre, Senhor, desse câncer nessa mama, 5 anos tratando ele. Mas o Senhor quer que me provar mais uma vez, para me servir de testemunho para quem está lutando aí com câncer, achando que vai morrer, que não tem mais, que é o fim, que acabou. Não existe saída. Existe, irmãs. Busca a Deus. Seja íntimo de Deus. E outra coisa, você vai ficar tão íntima de Deus que você vai ficar tão dependente de Deus para tudo que você não consegue mais ficar nem um dia sem tirar o momento de Deus. Né? É tão assim, Deus vai ficar entranhado em sua vida. Entendeu? Então, irmãos, aqui, na hora que a médica falou, eu pensei na hora, a médica está perguntando, achando que eu ia cair, desabar e chorar. Eu não chorei, só olhei para ela e falei, estou entendendo sim. A senhora está bem? Eu falei, estou muito bem. Aí ela pegou e olhou para mim e disse, então tá, a senhora está bem, então tá bom. E aí fui embora, e aí operei, tirou o útero, e depois que eu tirei o útero, apareceu essa outra aqui. Essa pinta no dedo. E quando ela ficou 1 ano aqui, irmãos, eu demorei ir lá, porque eu achava que era uma pinta normal. Mas quando eu fui fazer os exames, o médico falou, é um câncer também. A minha família, que os meus irmãos todos tiveram câncer. A maioria teve câncer. Mas todos venceram o câncer. É incrível que pareça. Agora, uma coisa, irmãos. Todo mundo fala, a sua família é toda de câncer. É toda de câncer. Mas ninguém morreu lá, morreu com essa doença. Todos foram curados dessa doença. Um lá morreu de outra doença. Porque nós vamos morrer mesmo. Um dia nós vamos morrer e vai vir uma doença ou alguma coisa rápida, você vai morrer. E aí, meus irmãos, eu fui fazer a cirurgia do dedo. Aí fiz a cirurgia do dedo, levou a biópsia, foi fazer a biópsia. A biópsia veio como que tinha dado mesmo esse câncer, mas que ia só vigiar, porque tinha tirado tudo. E eu pedia muito a Deus para mim não fazer a quimioterapia, porque todos que fazem a quimioterapia, irmãos, eu tinha medo da quimioterapia. Uma coisa que eu tinha medo mesmo era da quimioterapia. Porque aquele remédio, ele não só mata as doenças, ele te destrói toda. Você fica assim, muito, muito fraca mesmo. Mas eu pedi ao Senhor, eu não quero fazer essa quimioterapia, Senhor. O Senhor tem poder de tirar tudo do meu corpo sem fazer essa quimioterapia. E depois que eu orei, mas eu vi que o Senhor queria que eu passasse pela quimioterapia. Sabe de uma coisa também? Tudo na nossa vida, como diz aqui em Romanos, tudo coopera. Eu não deixei nenhum dia de falar de Jesus lá no hospital que eu estava fazendo o tratamento. Deus colocava pessoas que estavam chegando ali naquele dia, escutando a notícia que tinha que operar porque estava com a doença. E Deus me usava ali para pregar para as pessoas. Eu falei, Senhor, eu estou indo para lá. Se o Senhor quer que eu fale para o Senhor lá, eu vou falar. Mas eu não vou deixar de falar que o Senhor faz milagre. Porque eu sei que o Senhor vai fazer em mim. Se o Senhor tem propósito na minha vida de ser usada pelo Senhor, ser uma ferramenta de Deus aqui na terra, eu vou lá e vou falar para as pessoas. E quantas pessoas eu falei, irmãos? Quantas pessoas? Tinha uma pessoa, e Deus começou a me usar, depois que eu comecei a buscar muito ao Senhor, Deus começou a me usar em sonhos de revelação. Todo sonho que eu tive, tudo revelação, irmãos, que Deus me mostrava. E um dia, eu lembro de uma vez,
que tinha 6 meses que eu não ia lá fazer o tratamento da, o tratamento do controle do câncer lá. E eu sonhei com uma pessoa. E eu vi essa pessoa no sonho, muito atribulada, fugindo com o carro, com tanto de gente. Mas só que eu não sabia, eu conhecia aquela pessoa, mas eu não lembrava da onde que eu via aquela pessoa. Aí eu fui orar, eu acordei e eu fui orar às 3 horas da manhã. E eu comecei a orar e falei: ô Espírito Santo, se o senhor quer que eu vou lá e fale com essa pessoa, o senhor vai me mostrar onde que eu conheço ela, porque eu não estou lembrando de onde que é essa pessoa que o senhor está me mostrando. Aí, irmão, eu comecei a orar, orei. Quando eu acabei de orar, eu lembrei de onde que era. Era a secretária lá do hospital. A secretária do hospital que eu faço o tratamento. Aí, nesse sonho, eu vi que ela estava fugindo com um carro disparada, muito atribulada, e e com as crianças dentro do carro. E logo naquele dia eu fui lá no hospital. Quando eu cheguei lá, eu falei: Senhor, quer que eu fale com ela? Eu vou falar o que o Senhor tem que falar. O Senhor quer que eu fale com ela. Que o Senhor me incomodou e eu fiquei orando os dias, né? Para ela, para essa pessoa, depois que eu lembrei que era ela. E aí eu fui e falei. Um dia, na hora que ela foi preencher a minha ficha, eu falei com ela. E ela falou e me agradeceu. Ela falou assim: nossa, hoje eu estou tão atribulada. Foi Deus mesmo que falou, que mostrou para a senhora, porque eu estava sem saber o que fazer e a senhora me deu a resposta de Deus. Então, meus irmãos, você é um instrumento de Deus. Você está enfermo, você tem que ser forte para você falar para as outras pessoas. Às vezes você está precisando de ouvir uma palavra, mas você que está dando. Você está lá sofrendo, mas é você que está dando a palavra de força para aqueles que estão pior do que você, porque eles não têm o Deus com ele, confiado em Deus. Eles estão ainda fracos. E aí, eu fui, fiz a cirurgia, tirou o câncer, né, a pinta do meu dedo. E aí, fiz a cirurgia, fiz controle, 3 meses de controle, né, para ver se estava beleza, tal. A biópsia não deu nada. Não tinha nada. Era maligno, mas não tinha nada mais. E aí eu comecei a fazer a quimioterapia. E nessa quimioterapia que você vira um pó. Outra coisa, viu? Outra coisa que eu sempre lembro às pessoas, que eu fiquei, desse tempo todo, que eu fiz 6 meses de quimioterapia, 5 meses, eu deixei uma vez que eu não estava aguentando parar em pé por causa da quimioterapia, que eu não fui na igreja. Nunca deixei. Nunca deixei de ir à casa do Senhor. Porque meu esposo sempre fala que lá na casa do pão, lá tem cura. E quantas vezes eu fui ungida lá, fui ungida pela cura, e o Senhor Jesus já estava confirmando. E outras coisas. Deus me mostrou no sonho. A terceira quimioterapia, eu fiquei muito mal, mas muito mal mesmo. Eu fiquei a noite toda acordado. E acordado, orando, falando com Deus: Senhor, eu não vou aguentar essa quimioterapia, Senhor. Que remédio é esse, meu Pai? E eu fiquei orando, e eu fiquei mais orando do que acordado. Eu ficava deitada, mas no pensamento orando, pedindo graça a Deus. E quando foi de madrugada, eu sonhei, na terceira quimioterapia. Eu sonhei, eu dormi, passei pela Amadora, né? E sonhei com 2 pessoas. É um pastor e uma missionária. E ela no sonho falava assim: eu vou operar você. E eu falava assim: mas eu não quero mais operar. Eu já operei. Era a última cirurgia que eu fiz. Ele falou: não, mas eu vou operar. E esse homem falava, esse pastor falava que ia me operar. E eu acordei e falei: Senhor, eu vou operar de novo? Eu não quero, meu Pai, não quero passar por cirurgia mais.
e não quero mais quimioterapia. Porque quem já fez quimioterapia sabe o que é. Você vira um pó, você vira fraquinha mesmo. Mas isso que eu estou falando para os irmãos aqui. Eu não fiquei um dia sem ir na casa de Deus. Um dia só que eu fiquei porque eu não parava em pé, não estava aguentando. Mas eu sempre fui na casa do Senhor para receber oração e para estar congregando, unido com os irmãos ali em oração. E aí Deus foi me mostrando, e eu falei, Senhor, eu creio na cura, eu creio que o Senhor vai me curar. Eu creio que o Senhor não vai deixar eu passar por mais nenhuma cirurgia, que eu não quero mais. Eu já estou cansada de cirurgia. E, irmãos, e outra coisa. Tem coisa pior para uma mulher do que cair o cabelo? Esse cabelo que vocês estão vendo aqui não é meu. Meu cabelo já está bem grande já, mas ainda está crescendo. E eu, às vezes eu reclamava assim do meu cabelo. Ah, meu cabelo está tão alto, porque depois que eu fiz a radioterapia, ele deu uma arrupiada, ele deu levantou, sabe? Meu cabelo sempre foi muito lisinho, muito tipo pranchado, mas eu nunca gostei de muito de prancha. E meu cabelo deu uma arrupiada, e às vezes eu reclamava do meu cabelo. Aí o dia que eu tava careca, que a gente fica amarela, a gente não fica bem, né? E a gente fica lá embaixo com a autoestima. Eu coloquei a mão na minha cabeça, orando pela manhã, e coloquei a mão na minha sobrancelha tava azul, tava limpinha, limpinha. Tinha, né? Nem cílios, né? Não tinha Direito nem no... cílios, eu tinha mais. Eu olhei e falei, "Ô, Senhor, eu tô tão feia, não tô aguentando mais esse tratamento, meu Pai. Faz com que o meu cabelo cresça bem rápido. E a minha sobrancelha, que a minha sobrancelha toda a vida foi muito grossa, muito pelo. Eu não estou aguentando ficar sem essa sobrancelha. E aí, meus irmãos, meu cabelo já está quase grande. Daqui uns dias eu já não vou usar mais a peruca, porque ele já está bem grande, a minha sobrancelha já cresceu toda, meus cílios. Então eu vi assim a mão. Eu estou vendo, irmãos, sabe outra coisa? Não murmurar. E eu louvei a Deus o tempo todo, irmãos. O tempo todo da minha quimioterapia, do meu tratamento. Não tem um dia que eu não levantei a minha voz e cantei dentro, não é para ninguém ver, não, dentro da minha sala. Exaltei a Deus, porque Deus, Ele está procurando os adoradores, os verdadeiros adoradores. Porque tem irmãos que só adora para multidões, lá no cima do púlpito. Não, irmãos, Deus quer ver o verdadeiro. Aquele hino que você está passando por prova, mas você não para de adorar. Você não para de buscar a Deus. Você não para de dizer que Ele é grande, poderoso, que Ele faz milagre e que Ele vai fazer na sua vida. Você não para, eu não parei. E eu comecei a falar, Senhor, eu queria tanto ser curado. Não queria que dasse mais nada em mim, Jesus. Eu queria agora que o Senhor ponha um ponto final. Por quê? Outra coisa. Depois que você declara com a sua boca que você vive para Deus, você vai viver. Se você morrer é para Deus, se você viver é para Deus também. Deus, Ele... Tem que estar preparado, né? Para a morte. Para a morte. Você tem que estar preparado, porque você não sabe, né? O que Deus tem. A minha mãe, ela tem esse propósito, né? De vencer 3 cânceres e falar aqui para vocês. Mas tem pessoas que às vezes vai vir e Deus vai levar, mas você precisa estar preparado para saber para onde você vai, né? Porque isso aí Deus também te preparou muito tempo, né? Preparou muito tempo. Foi preparando, foi falando. Foi falando, foi mostrando em sonhos, muitos sonhos de revelação. E tem uma coisa, irmãos, tudo que acontece com a minha família, o Senhor me mostra tudo antes, para mim já orar, para o inimigo estar armando uma cilada, estar armando um plano para destruir, estar armando um plano para detonar com a minha casa. Deus já começa a me mostrar para mim guerrear. Você tem que ser isso, irmão. Você tem que ter sensibilidade. E você vai aprender isso com isso aqui, ó. Alegrar quando estiver em prova. Você vai buscar Deus para ser íntimo de Deus. E outra coisa, por que eu não parava de adorar a Deus? Eu adorava a Deus. Teve um hino que falou muito comigo,
Quando eu cheguei da quimioterapia, que eu fiquei muito arrasado, eu fiquei assim muito para baixo mesmo. Fiquei pensando, Senhor, é o meu fim agora, Pai. Eu vou morrer mesmo, porque agora é o fim, porque já é 2 já, né? 3 agora no dedo. Agora é o meu fim. Deus me deu um hino. Deus me deu um hino daquela Valesca Maísa. Maísa, um dia após dia. E eu comecei, uma irmã, Deus enviou essa irmã para mandar esse hino para mim. Uma mulher de um pastor que eu gosto muito dela. E ela enviou para mim, e esse hino, eu já tinha ouvido ele, mas eu não tinha prestado atenção na palavra daquele hino. E foi isso que Deus falou para mim: você vai viver um dia após o outro. Você vai viver esse dia. Se você viveu, se você levantou hoje, é para a glória de Deus. Se amanhã você não levantar, vai ser para a glória de Deus também. Então você tem que ter, irmão, certeza de quem você confia. E eu cantei esse hino, e eu ensaiei esse hino, e eu cantava esse hino. E outra coisa, lá no Salmo 115 fala, 115, 17 e 18, fala que os mortos não louvam ao Senhor. Você vai louvar só quando está tudo bem? Quando está tudo beleza na sua casa, você está bem de saúde, seus filhos estão beleza, tudo servindo a Deus, aí você vai louvar? Não. Você vai ter que louvar a Deus, é na prova. É lá que você vai mostrar que você serve a Deus mesmo. Ah, Senhor, agora? Ah, tem gente que, se o Senhor não fizer isso para mim, eu vou te largar. Não, irmãos. Deus está vendo como é que você é. Você só serve a Ele por interesse, não é por amor. Você tem que servir a Deus por amor. Se Ele te dá, Ele é Deus, você serve a Ele. Se Ele não te dá também, Ele te serve. Você serve a Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E você é bem-aventurado porque Ele te escolheu, hein? Porque olha quantos aí morrendo. Tem uns irmãos que não é para salvação, não. Tem vaso de ira, pessoas blasfemas, pessoas que não estão nem aí para Deus, não louva a Deus por nada. Tudo agora eu louvo a Deus, irmãos. Eu aprendi. Porque antes que eu comecei a crente religiosa, eu não dava graças a Deus por nada, não. Eu lamentava pelos meus filhos, começou a ficar rebelde. Eu lamentava. Eu queria meus filhos bonzinhos, né? Tudo servindo a Deus. Mas não. Deus ensina a gente a amar o difícil, o filho difícil, o marido difícil. É esse que você tem que mostrar amor. Que adianta você amar um filho bom, obediente, não é bom? Deus, nós somos rebeldes, desobedientes. E ele nos ama. Ele nos ama de todo jeito. Você foi escolhido do Senhor. Ele te ama. Aí você vai abrir mão. Ah, Senhor, se o Senhor não me curar, eu vou largar, eu não vou nem cantar mais. Não. Eu cantei o tempo todo na igreja e cantei na minha casa, louvando a Deus. Eu adorava a Deus em qualquer situação. Depois que eu declarei para Deus, Deus, ó, se o Senhor me curar, eu vou te louvar. Se o Senhor não me curar também, eu vou te louvar. Eu estou à disposição do Senhor. Amém. É isso. Né? E agora, qual que é o diagnóstico desses todos esses cânceres aí que você recebeu o exame, agora o resultado qual foi? Pois é, aí eu ia receber agora, né? Receber eu fiz um exame, né? Eu fiz a tomografia. Há um mês atrás eu fiz a tomografia e fiz o exame de sangue. É um exame de sangue que eles detectam se você tem câncer no corpo, né? E eu vou falar para os irmãos, eu fiquei apreensiva, mas eu já fiquei preparada. Eu falava com o Senhor falou que ia me curar no sonho, não falou? Que Ele ia me curar. Só que a gente, como ser humano, que a gente é falho, cheio de defeito, a gente fica pensando, ai meu Deus, será, Senhor? Agora. É agora, Jesus. Mais uma vez. É mais uma vez, Senhor, mas eu estou preparada. Se o Senhor, se tiver alguma coisa, eu sei que o Senhor vai me curar. Eu sei que o Senhor tem propósito para mim. Eu não vi ainda o meu sonho, né? O meu sonho que eu tenho um sonho. O meu sonho é ver o meu filho, esse que sempre, né? Sempre me deu. Eu não falo que ele é um problema, não é problema. Ele foi uma benção. Porque Deus, ele te mostra assim: você vai amar só o bonzinho? Você vai amar só o filho bom? Agora, aquele filho que te esquenta a cabeça, que você preocupa, que você
você fica preocupada com ele, que ele fez tudo errado, ele fez tudo errado. Aí você vai desprezar ele? Não. Você vai continuar orando por ele até o dia, porque nós estamos aqui na terra, irmãos. É até o dia da nossa morte, nós vamos lutar contra a carne, contra os inimigos, contra as nossas debilidades, e nós vamos ficar o tempo todo lutando, irmãos, lutando, porque a vida do cristão é de lutas e vitória, é de batalhas, é de guerra. Os crentes do mundo não estão tendo, não estão tendo sossego. Se os apóstolos viveu, sofreu, por que eu sou melhor do que eles? Eu sou melhor do que os profetas, que sofreram tanto, que morreram, mortes horrorosas, por causa de Cristo, de servir a Deus. Agora você é melhor do que eles? Não. Você é um pecador e você precisa da misericórdia de Deus. Então você amar só o que é bom, que galardão você tem? Ah, eu amo meu filho é tão obediente. Ô menino bom aquele. Que vantagem vai ser, irmãos? Mas amar aquele que te esquenta a cabeça, tá sempre com a mão estendida para ele. Nunca bater, nunca achar que você vai julgar uma praga na vida dele, que vai ser que você vai ficar feliz de ver ele morto. Ah, é melhor ele morto do que ele vivo. Não, irmãos. Que amor de Jesus é esse? Aí você está limitando Deus, porque Deus ele liberta, ele salva qualquer um. Tem gente muito pior aí no mundo e Deus vai lá e pega aquela pedra bruta e faz um vaso novo. Aí, meus irmãos, eu fui lá buscar, né? Eu fui levar o resultado para a médica. A médica falou: daqui 1 mês você vem com esse exame de sangue e essa tomografia para nós ver como é que vai ser, se nós vamos continuar fazendo a quimioterapia ou se já vai cessar. Aí, quando eu cheguei lá, irmãos, eu vou contar para os irmãos aqui o que eu fiz. Eu recebi esse resultado e eu li, mas eu não entendia nada muito não, sabe? Mas eu li e enjoelhei, tem 15 dias que eu fui no médico lá para ela ver os meus exames. E eu enjoelhei e falei com Deus assim, falei: Senhor, eu estou aqui com esses resultados. Se for da tua vontade me curar, que o Senhor ainda quer que eu faça a obra ainda para o Senhor o resto da minha vida, eu vou testemunhar o que o Senhor tem feito. Mas eu vou falar baixinho com o Senhor, o inimigo das nossas almas, ele fica às espreitas, escutando, para ver as orações que você vai fazer, para ele pegar aquilo ali e distorcer aquilo que você fez para você ficar triste. Aí eu falei só baixinho com o Espírito Santo: eu quero ser curada, Senhor. Aquele exame não vai ser nada, o Senhor vai me dar uma notícia boa, viu? Eu quero uma notícia boa. Eu não quero que o diabo escuta, porque senão ele vai pegar a minha palavra e vai distorcer para me ficar triste. Aí, irmãos, eu orei essa oração baixinho e fui lá fazer o resultado, ver o resultado. Quando eu cheguei lá, a médica olhou e falou: ah, você está com esse resultado aí? A senhora está com a cara tão boa. Eu falei: estou mesmo, estou muito feliz, porque Deus é maravilhoso. Aí ela falou assim: é mesmo. E ela olhou e falou assim: ah, a senhora quer uma notícia boa? Eu falei: ah, eu quero, né? Eu sei que Deus vai me dar uma notícia boa. Aí ela falou assim: a senhora não tem mais nada no seu corpo. Não tem mais nada, não tem os seus exames de sangue, não tem índice nenhum mais de câncer. Na tomografia, na sua pelve lá, não tem mais nada. Não tem mais nada. A senhora ficou feliz? Eu falei: fiquei. Fiquei muito feliz, porque Deus é bom. Eu falei, aí comecei a falar com ela de Jesus. Falei: você sabe por quê que você vai me dar uma notícia boa? Porque Deus é bom. Deus fez um milagre. Deus usa vocês, que são médicos. Mas Deus ele tem poder de curar. Ele tem poder de curar e transformar tudo que a gente pensa que está morto, que é o fim da jornada, que é o fim da picada. Deus ele tem prazer de ver você, o filho,
que não abre mão dele em qualquer situação, que é cantando, que é na luta, que é na prova, que é feliz, que é triste. Você está louvando a Deus. Ele tem prazer de te abençoar. Ele tem prazer de te responder. Ele tem prazer, Amém. viu? Então é esse meu testemunho. Jesus me curou de 3 cânceres. A minha sentença já estava. O inimigo te falava comigo, irmãos. Era uma guerra dos demônios trabalhando na minha mente para me falar: é o fim seu, acabou. Acabou seu fim. Você está achando? Você está achando que você vai conseguir? Mas Deus tem histórias boas, Ele tem sonhos para mim realizar e Ele vai realizar na sua vida. Amém. Basta você ser íntimo de Deus, não ser crente só de ir à igreja. É crente verdadeiro, porque crente de ir à igreja não faz frente para o inimigo e nem para as lutas, para as batalhas, viu? Amém. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Que vocês fiquem firmes, irmãos, com Jesus até o fim. Não largue mão dele por nada. Amém. Nada, viu? Amém. Tá vendo? Perseverar é a resposta. E antes de terminar, a Raíssa tem um recadinho para você. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. E esse foi mais um episódio aqui trazendo a minha mãe para vocês conhecerem o Deus que cura. Jeová Rafá é o seu nome e ele sempre vai estar do lado daquela mulher que guerreia as suas guerras com a vida de oração. É a nossa arma, né? As armas da nossa milícia, elas estão escondidas em Deus para destruir fortalezas e todo conhecimento que se levanta contra o Senhor. Então, fique com essa palavra e persevere. Deus ainda faz milagres. E Deus abençoe você e até o próximo episódio. Obrigado, mãe, por você ter vindo, contado para nós esse testemunho maravilhoso do que Deus faz. Deus abençoe você e até a próxima. Acabou?